Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, Cauti. É engraçado, né, que o princípio ideológico da esquerda é vamos taxar os multibilionários do país para criar um fomento para acabar com a fome, com a miséria, com a exclusão social no país. Mas não, eles sempre arrumam um jeito, como você disse, de pegar as classes C, D e E, sobretudo o profissional anônimo, a diarista, o feirante, aquele que recolhe dinheiro em várias frentes, de várias maneiras, de maneira lícita e honesta, esse vai ter, primeiro, ter uma burocracia gigantesca, além de fazer a declaração do imposto de renda, às vezes não precisa, vai ter que fazer. Vai ter que justificar por que ganhou mais 5 mil reais, eventualmente, para pagar os 27% que o governo vai dar um jeito de enfiar nele. E não é só o macro empresário, que não tem nenhum tipo de custo nisso aí, é o microempresário, porque também vai ser calculado acima de 15 mil de empresas que também atuem no PIX, né? Você vai ter que, eventualmente, ter uma meta de autuação dessas empresas pelo fisco, ou seja, todo mundo que faz uma movimentação tributária complexa, mais complicada, vai ter que triplicar exatamente, vão ser autuados, tem uma meta de autuação, sobretudo sob a alternativa, o subterfúgio de estabelecer uma fiscalização maior de evasão de dívidas, de movimentação financeiras. Na verdade, isso é para espionar a vida financeira e para controlar a vida financeira. A gente está no mundo virtual, em que o dinheiro é 90% virtual, e vai ter um controle total, absoluto e restrito da sua movimentação financeira, além de sobrecarregar a população mais pobre do Brasil, que vai pagar mais dinheiro, o governo vai arrecadar mais dinheiro da população mais sofrida do Brasil a médio e longo prazo. A gente já paga 27,5% de fisco e, eventualmente, a gente já não tem os serviços de um país como a Uganda no país, né? O país, o Brasil, sempre, quando está dominado pela esquerda, ele dobra a arrecadação e gasta muito mais do que arrecada. É impressionante, as contas nunca fecham. E o país fica pagando juros extorsivos, e o país fica, eventualmente, numa inflação escorchante, e o mercado de emprego fica cada vez mais sofrido, e o pobre paga pela incompetência do governo, que incha a máquina de Estado, dobra o número de ministérios, com ministérios inúteis, e pega a grana e faz o quê, em última instância? Dá uma espécie de bolsa salsichão para esse sujeito que está escorchando, cobrando, fazendo imposto a mais de PIX extorsivo, fazendo exatamente um vasculhamento em micro e médio empresas para que elas paguem mais, que elas sejam autuadas, que elas sejam multadas. Ou seja, é um governo que gasta, enfia a mão no bolso do trabalhador brasileiro e devolve a ele nada. Transforma ele num pobre, diminui o mercado de trabalho, aumenta a inflação, aumenta a arrecadação e gasta mais do que a arrecadação, e esse gasto vai para onde? Para o próprio governo. Depois dá um bolsinha salsichão para o sujeito que ele transformou em miserável e recolhe o quê? O voto dessa pessoa. É por isso que a esquerda ganha. Exatamente porque transformar as pessoas em miseráveis e pobres, em achatar o poder de compra do pobre e depois recolher o voto dando uma esmola para o pobre. Essa é a equação perversa, eterna, da esquerda toda vez que ela toma o poder, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Eu acho que quando um país vê um país vizinho estuprando a democracia, massacrando a liberdade de expressão, e não só de maneira abstrata, massacrando pessoas, a ditadura Venezuela, a gente sabe que mata, tortura pessoas e opositores. E agora sequestrou a maior líder da oposição, que é a Maria Corina. É um governo de tiranos, é um governo de assassinos, é um governo de sangue. Quando o governo Lula manda um representante e manda grupos terroristas como o MST para representar o governo lá em Caracas, na posse de um homem que roubou as eleições, o governo brasileiro não só não está fazendo nada contra a tirania venezuelana, a tirania assassina e sangrenta venezuelana, como está endossando essa tirania. E não é a primeira vez, né? O governo Lula já financiou e apoiou, deu dinheiro para ditaduras sangrentas, como a própria Venezuela, não é? O governo Maduro é muito simples o que fazer com ele. Alguém tem que se colocar e que se arbitrar como polícia do mundo. Pode ser esse alguém os Estados Unidos, e uma deputada americana republicana já disse que se for confirmada o sequestro da Maria Corina, eles vão agir. Parece que ela falou com o Trump, ou falou com o futuro governo. Vai haver uma reação, porque não pode. Simplesmente não pode, Cauti. Não pode, em nome do respeito à soberania nacional, estabelecer-se a possibilidade de haver ao seu lado uma ditadura. É a mesma coisa que você ter uma casa vizinha, um homem que agride e estupra a própria mulher violentamente todos os dias, e você não vai fazer nada porque eventualmente não pode penetrar no sacrossanto lar da privacidade do casal que é seu vizinho. É o que está acontecendo. A ONU serve para quê? Para observar apenas? A ONU já mandou observadores na Venezuela milhares de vezes e sempre atestou o fato de que a tortura, a morte e perseguição, e que não há democracia, e agora atestou que não há eleição digna lá, que foi fraudada. O Maduro, vou falar de maneira bem clara, ele tem que ser retirado a tapa
Na porrada. Porque soberania nacional não é de um ditador. Soberania nacional é a do povo que elege os seus representantes. Existe lá na Venezuela uma falsa democracia que é uma verdadeira ditadura. Qualquer coincidência com o Brasil não é mera coincidência. Aqui a gente não mata. As autoridades não matam nem torturam as pessoas, pelo menos ainda, né? Lá matam, torturam e solapam em nome da democracia. As ditaduras modernas são assim. Aliás, as ditaduras eternas são assim. Agora recrudesceram esse discurso. Em nome da democracia, eu te torturo, eu te censuro, eu te mato e agora eu te sequestro. Na frente do nariz de todo mundo. E o Brasil passa essa vergonha de mandar representantes, alguns deles terroristas, como membros do MST, como o próprio João Pedro Stedley, para reverenciar um tirano assassino. Eventualmente não é exatamente novidade, né? Porque a esquerda reverencia. A esquerda lulopetista, do solista, reverencia tiranos como Stalin, como Fidel Castro, como ditador da Nicarágua e como agora o assassino, monstro moral, Nicolás Maduro. A solução é muito simples. É tirar esse homem a tapa. É tirar todas as benesses financeiras para a Venezuela, é fazer todos os embargos da Venezuela e, se possível for, sim, também usar o meio legítimo da força contra a Venezuela. Sabe por quê? Porque, eventualmente, o nosso querido Maduro, ele cooptou todas as estruturas e instituições, do Exército ao Supremo Tribunal lá na Venezuela, ao parlamento, ou seja, a população não pode fazer nada. Desarmou a população local não pode fazer nada. E aí eu insisto nessa metáfora simples. Se você vê um vizinho arrebentando com a mulher, como vê o vizinho, a Venezuela arrebentando com o próprio povo, não se vai fazer nada? Isso é omissão. E omissão é um dos piores pecados no princípio cristão. A gente está deixando a ditadura Maduro arrebentar e destruir o próprio povo venezuelano sem fazer nada. Reclamar não basta. Você tem uma elite judiciária, você tem uma elite jornalística, você tem uma elite universitária que vai na contramão daquilo que o povo quer. E que vai, isso é que é mais esdrúxulo, na contramão do que deu certo no mundo. Nos anos 70, nos anos 80, 70, em Nova York, havia um recrudescimento do crime exatamente por causa dessa política de leniência em tratar o bandido sempre como coitadinho. Um sujeito chamado Rudolph Giuliani chegou lá e falou que vai fazer uma política de tolerância zero. Jogou uma pedra no metrô, vai preso. Entendeu? Por que vai preso? Porque pequenos delitos, se não punidos na sua origem, levam a grandes delitos. No Brasil, a gente foi na contramão disso. A gente trata bandido, inclusive traficante, pedófilo, estuprador, assassino, como se fosse uma coisa. Você cumpre um sexto da pena, de 2 anos, você sai e você tá livre. Entendeu? Você tem lá todas as possibilidades de sair. Você tem saidinha, assassino, pedófilo, todo mundo tem saidinha e volta, metade vai lá e comete crime de novo. Ou seja, você tem uma complacência em relação ao crime que fala pro criminoso, olha, você pode fazer o que você quiser, porque você vai ter todos os direitos humanos preservados. No Brasil só fica encarcerado mesmo, a gente vê o exemplo do Daniel Silveira, né? Nem possibilidade de liberdade condicional ele teve, saiu e voltou antes do Natal. Você só fica preso mesmo por crime de opinião. Fake news, discurso de ódio. Se você critica o Supremo Tribunal Federal, se você vai no lugar, se você depreda patrimônio público, que é um erro, se é acusado de golpe, se você picha lá com a fala de perder o mané, que é uma fala do próprio Barroso, você é condenado a 17 anos de cadeia, como uma mãe de família, como que eles fizeram. Agora, os mais perigosos criminosos do Brasil são tratados como complacência. Você tem uma legislação e você tem um indulto judicial ao criminoso de fato, que tem todas as garantias previstas pela lei de uma Constituição que eu acho que é complicada em relação a essa complacência à criminalidade e que, eventualmente, você não consegue estabelecer um plano efetivo de combate ao crime como foi feito, por exemplo, em Nova York, que é muito simples, eu volto a dizer. Audiência de custódia, que pega lá o marginal que rouba, estupra e até mata uma mulher, às vezes porque é de menor, eventualmente fica um dia na cadeia e volta. São inúmeros casos assim, saidinha, progressão continuada, audiência de custódia. São inúmeros os benefícios que os criminosos têm no Brasil. A única coisa que deixa a pessoa presa hoje chama-se crime de opinião. É esse o país que a gente está vivendo. É uma inversão completa da vontade e do desejo, como você bem disse, Cauti, expresso na vontade popular. Porque o verdadeiro pobre brasileiro, sobretudo um sujeito que trabalha, ganha 2 salários e sai para sustentar sua família, ele não se subverte ao crime, como é a teoria da criminalidade da esquerda, né? A condição social leva à criminalidade. A gigantesca maioria da população brasileira é pobre e não recai no crime. E essa gigantesca maioria é quem mais sofre por esses índices de criminalidade que são incentivados, eu volto a dizer, por esse tipo de legislação de um judiciário que é complacente e incentiva com todos os privilégios o criminoso brasileiro que vai de encontro ao que pensa e o que quer a população brasileira. O governo brasileiro é um governo que pode ser considerado, em alguma medida, antissemita. Estou falando em alguma medida, mais uma vez, por eufemismo, né? Abriga
abrigou no Ministério dos Direitos Humanos um homem que escreveu um livro contra Israel, dizendo, comparando de maneira abjeta uma mulher que foi estuprada por terroristas do Hamas, as fezes que ela evacuou, uma coisa horrorosa. O governo brasileiro hesitou até o último instante, se eu não me engano, até hoje não chama o grupo Hamas de terroristas, entendeu? O governo brasileiro culpa sistematicamente Israel por bombardear regiões da Palestina, lá da faixa de Gaza, aliás, que eventualmente são escudos, infelizmente, que eles colocam lá, escolas, hospitais, instituições de caridade, dentro dos órgãos terroristas, ou seja, culpa dos próprios membros do Hamas. Né? O governo brasileiro abrigou no seu meio lá o Zé Genuíno, que dizia que queria boicotar comércio de judeus no Brasil. Sabe quem fazia isso, né? Os nazistas nos anos 30. É uma coisa horrorosa a relação que o brasileiro tem, que o governo brasileiro, aliás, tem com os direitos humanos dos judeus de Israel, e agora coloca essa perseguição a um homem, coloca toda a estrutura judiciária da Polícia Federal em cima desse homem. É uma coisa triste, é uma coisa mesquinha, é uma coisa pavorosa. A gente já tem exatamente a criminalização da opinião no Brasil. A gente já tem uma justiça parcial que, durante o pleito de 22, tomou um lado, censurando. Não podia chamar o Lula de ladrão, não podia falar que o Lula era a favor do aborto, não podia falar que o Lula é amigo de ditador, entendeu? Multando quem fizesse isso, censurando quem fizesse isso. Eu mesmo fui censurado, disse que havia censura no Brasil, no dia seguinte eu estava com o Twitter removido, entendeu? Eventualmente, eu acho que a gente tá páreo duro com a Venezuela. A gente só não, para corrigir minha fala anterior, a gente só não mata. A gente, estou falando do judiciário, não mata e não tortura, mas deixa morrer. Arruína. Mata o caráter de uma pessoa, mata a conta bancária da pessoa, mata a liberdade da pessoa em nome de crime de opinião. E pior, promove exatamente uma perseguição a judeus, rememorando um período mais grotesco da história da humanidade, do Holocausto, da perseguição, do antissemitismo nazista. Uma coisa horrorosa. O governo federal brasileiro conseguiu, junto com o judiciário, junto com a polícia, parte da Polícia Federal, junto com o próprio Ministério Público, que promove perseguições absolutamente absurdas, por causa de ideopatia, se transformar numa verdadeira ditadura. Eu disse de maneira clara, travestida de democracia. E quem se coloca contra essa ditadura é visto como atacante, como usurpador da democracia. É uma inversão completa que existe no Brasil. O Brasil, infelizmente, se insere numa tirania, e numa tirania com preconceito racial, com preconceito étnico, com preconceito religioso contra judeus, ainda por cima. Uma coisa lamentável, para dizer um eufemismo mais uma vez. Veja bem, o que a esquerda sempre fez de mais maléfico é reescrever a história. É ocupar espaços para reescrever a história. A esquerda, de maneira subreptícia, desde os anos 70, se aboletou em todas as instituições brasileiras, nas universidades, nas escolas, nas instituições, nos museus, instituições de ensino, tudo. E aí ainda se apossou das artes ainda, né? Porque a direita sempre foi meio fraca nesse sentido, sobretudo a direita positivista dos militares dos anos 70. Ah, deixa esse negócio de arte, universidade e cultura com a esquerda. Deu no que deu. Eles educam as pessoas com versões muito específicas da realidade. E o que o Lula está fazendo? Ele tendo exatamente o judiciário do lado dele, ele tendo as universidades do lado dele, ele tendo os artistas do lado dele, ele agora não tem nenhum tipo de pudor. Ele chega lá na galeria do Palácio Planalto e diz, coloca aqui que o Michel Temer é golpista, sendo que todo mundo sabe que a Dilma foi devidamente empichada pelas pedaladas fiscais. Coloca aqui que o Bolsonaro ele só se elegeu por causa de fake news. Qual fake news? Dizer que Lula é ladrão? Dizer que Lula foi condenado? Que o PT fez os maiores esquemas de corrupção da história da humanidade? Qual que é a fake news? Dizer que, eventualmente, talvez o TSE tenha tido um lado durante as eleições? É essa que é a fake news? Ou seja, o cara não tem o menor pudor. Ele se sabendo protegido pelo sistema judiciário, ele se sabendo protegido pela grande mídia da Globo, por exemplo, que, eventualmente, fez campanha para o Lula. Nunca vi jornalista fazer campanha. Fez. Virou militante. Militantes saíram das escolas de comunicação que também militam pelo Lula. Ele disse, está tudo dominado. E diz com razão. Está quase tudo dominado. Só não está dominado porque a maioria da população é conservadora. Ainda que alguns sejam enganados pela política assistencialista da esquerda, sobretudo no norte e nordeste do país. Eventualmente, ele pega essa elite subreptícia que exatamente reescreve a história e fala de maneira direta, quem vai reescrever a história agora sou eu. E não se importa sequer de ser filmado dizendo isso. Coloca que o Temer é golpista, coloca que o Bolsonaro só se elegeu por fake news. Isso é fake news.
Isso é uma deturpação da realidade. Isso é uma deturpação grosseira da reescritura da história e o cara quer colocar isso como uma coisa oficial. Isso é sintoma da ocupação das esquerdas em todos os espaços brasileiros. Enquanto uma direita responsável, liberal, conservadora não reagir e ocupar espaços de arte, espaços de cultura, espaços de ensino, a gente vai ver essa cena dantesca de um presidente da República querendo exatamente estabelecer nada de objetividade, nada de reverência à história real e concreta dos fatos, estabelecer a narrativa da esquerda petista, que é, por sua vez, a meu ver, mentirosa e canalha.